Louvado seja Deus pela sua palavra e pela sua presença neste lugar. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo número 5. Santo é o Senhor. Livro de Hebreus, capítulo de número 5 e verso de número 11. Hebreus 5, 11. Diz assim a palavra do Senhor. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito vos devíeis ser mestres, atendendo ao tempo. Tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém? Pode sentar, amados. Louvado seja Deus. Todos nós passamos pelo início de uma conversão, o que a palavra do Senhor nos ensina a chamar de primeiro amor. Todos nós passamos por aquele primeiro momento, qual o Senhor se revela e a gente conhece a Jesus e a gente começa a ter no nosso coração um amor tão grande que a gente não consegue ver maldade em nada, tudo pra gente é tão bom e tão belo, né? É o chamado primeiro amor. Quando um recém-nascido vem ao mundo, praticamente todos, né? Os mamíferos, vamos dizer assim, os animais mamíferos, eles se alimentam de leite. O alimento desses recém-nascidos, ele é líquido, ele é leite, porque ele ainda não consegue, mastigar, né? Ele não vai conseguir digerir nada sólido, ele vai se afogar com tal tipo de alimento. E a Bíblia nos compara a essas crianças. Quando estamos iniciando a nossa caminhada, a gente sabe que dificilmente algo nos fere, dificilmente algo nos deixa triste, porque estamos iniciando e vemos o amor a Jesus, ele está acima de todas as coisas. Mas em certo período da nossa vida, começam a vir as adversidades que existem na vida do crente. Começa a vir as lutas, o inimigo começa a lutar conosco para nos tirar do caminho do Senhor. E aí começam a vir as adversidades, e a gente não pode deixar que esse amor que a gente sente lá no início se apague, porque é Ele que vai nos manter. Somente quando olhamos para Jesus, permanecemos nos seus caminhos. Somente quando colocamos Jesus como prioridade, permanecemos nos seus caminhos. Somente quando sabemos diferenciar o que é de Deus e o que é da carne, nós vamos permanecer no caminho do Senhor. Porque Jesus, ele não tem culpa de nada que os outros nos ferem, de nenhuma palavra que nos fere, de nenhum ato sobre nós que nos fere. E aí a Bíblia vai dizer, nesse trecho que a gente leu, o autor, ele vai dizer que os hebreus, para quem é dirigida essa carta, eles não estavam progredindo na fé deles. Por quê? Porque na medida que eles tinham já um período de fé e eles teriam que ser tratados com um alimento sólido, com uma palavra mais pesada,
O autor vem dizer que ele não consegue fazer isso, porque eles ainda são meninos. É preciso passar a mão na ferida deles. É preciso consolar eles. E aí o autor vai comparar eles às crianças e dizer que eles ainda precisam de leite. E aí o autor vai dizer: eu tenho muitas coisas para vos falar, só que é difícil de explicar, porque muitas vezes a gente vai dizer diante da palavra o que está certo e o que está errado. E hoje em dia a igreja, ela não quer saber. A igreja muitas vezes quer passar a mão. A igreja muitas vezes, ela quer só o amor. Ela não quer correção, ela não quer ser exortada mais. A igreja do Senhor, ela não quer uma palavra sólida, ela quer leite. Ela quer viver como menino e como criança. E não é mais tempo. Não é mais tempo de vivermos como criança. O autor vem dizer aqui: quando deviam já ser mestres, eu preciso ensinar vocês tudo de novo. Decorrido um tempo da nossa fé, a gente já conhece o Senhor e a gente tem que progredir, porque a Bíblia diz que a gente tem que permanecer e conhecer o Senhor, e permanecer e conhecer e buscar o Senhor e conhecer cada dia mais. E cada vez que a gente buscar o Senhor, muito mais Ele tem para nos mostrar. Muitos são os seus segredos e grandes são os seus mistérios. Mas para aquele que não se alimenta mais de leite, para aquele que conhece quem é Jesus, para aquele que sabe quem Ele é, e para aquele que sabe onde está, e que sabe suportar a cruz que o Senhor permitiu sobre as nossas vidas. Não é tempo de a gente olhar para o lado e querer um alimento líquido. É tempo de nos alimentarmos com alimento sólido. É tempo de nos revestir da palavra de Deus. É tempo de olharmos para Jesus. Não importa onde nós estejamos, aqui em cima, aí embaixo, a gente está aqui para adorar a Deus. E chega um tempo que a gente sabe discernir, porque o Senhor disse, está na sua palavra: vós já tens o Espírito Santo de Deus, e quem nos convence é Ele. Aquele que tem o Espírito no seu coração, o mal não vai convencer, porque o Espírito Santo, Ele vai discernir no nosso coração o que é certo e o que é errado. E o autor vem dizer: aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Aquele que quer permanecer como criança, se alimentando de um alimento líquido, ele é inexperiente na palavra da justiça. E a experiência a gente só adquire com Deus, no joelho. A nossa experiência é com o Senhor. Quando nós buscamos o Senhor. E quando nós temos, quanto mais nós temos o Senhor em nós, mais experiência nós temos com Ele. E o autor vai dizer: mas o alimento sólido é para os adultos. É para aquele que conhece o Senhor. Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o que é bem. A gente não pode achar que só vem bonança, só vem coisas boas. Não, é para discernir o mal também. Vós tendes o Espírito de Deus. Nós temos o Espírito do Senhor. Portanto, não se entristeça quando as coisas não acontecerem do jeito que você queria que fosse. Deixe-o no controle de Deus. Entregamos a nossa vida para o Senhor ou não entregamos a nossa vida para o Senhor? Porque às vezes queremos colocar o Senhor na parede como se tivéssemos autoridade para dizer ao Criador o que Ele pode fazer com a criatura. Às vezes a gente quer dizer para o Senhor o que Ele tem que fazer. E a gente age como meninos, como aqueles que não têm experiência na palavra. É aqui que a gente adquire conhecimento. É no joelho que a gente conhece o Senhor. É aqui que o Senhor nos fortalece para conhecer o que é bom e o que é ruim. Mas saber que nada vai nos separar do amor de Cristo. Aplauda o Senhor.